participo do bloco de oposição, mas eu faço uma oposição coerente, como os demais deputados. Porque você, fortalecendo os municípios, nós teremos um estado bastante desenvolvido. Pré-candidato, que no momento oportuno o prefeito vai anunciar, é o secretário de Infraestrutura, Júlio Júnior. As crianças, quando os pais levam até a escola, muitas delas não fazem nem alimentação quando saem de casa. E hoje Marcos tem uma aprovação popular que chega a mais de 80%. Claro que cada parlamentar tem o seu estilo, tem o seu perfil. Como eu sempre digo nas minhas entrevistas, eu sou um soldado e participo de um grupo. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Casa de Sopapo, seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e este podcast é uma realização da Sete Comunicação Estratégica, sua empresa de assessoria de imprensa e mídia training, com apoio da Link Rádio Web. E neste episódio nós vamos receber aqui o deputado estadual por Sergipe, Paulo Júnior, eleito pelo Partido Verde, o PV. Paulo Júnior foi vice-prefeito do município de São Cristóvão, quarto mais antigo do Brasil, onde foi vereador por 2 mandatos e também presidente da Câmara Municipal em São Cristóvão. Também, Paulo Júnior foi secretário municipal de Meio Ambiente e também de Governo. É bacharel em Direito, pós-graduado em Direito e Gestão Municipal. Além disso, é servidor público do Departamento Estadual de Trânsito em Sergipe, o DETRAN. Paulo Júnior, muito obrigada por estar aqui no Casa de Sopapo. É um prazer recebê-lo. Eu que agradeço pelo convite, Kátia. Mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando através desse novo meio de comunicação que a gente pode interagir com todos aqueles que acompanham as discussões políticas diariamente e a população sergipana, né, que esse meio de comunicação, esse espaço aqui, serve também para prestarmos conta, né, da nossa atuação como deputado estadual e sobre também um pouco da nossa história, da nossa vida pública. Então, começa pela história. Paulo Júnior vem de onde? Você tem um pai que foi vereador pelo município de São Cristóvão. Isso. Meu pai foi vereador 2 vezes em São Cristóvão, já foi presidente da Câmara. A minha família, Cátia, é tradicional no município de São Cristóvão, na militância política, né? E depois que meu pai deixou de ser presidente da Câmara, eu decidi entrar na vida pública e ele me deu total apoio no meu início da minha caminhada política, né? Foi quando eu disputei as eleições de vereador em 2012, me elegi vereador, tendo uma das maiores votações no município. Fiz oposição, né, naquele mandato de 2013 a 2016. Quem era o prefeito? A prefeita era Rivanda Batalha que após a renúncia assumiu o vice, que foi Jorge Eduardo, mais conhecido como Jorjão. Me reelegi em 2016, obtendo uma das maiores votações da história de São Cristóvão, né? Nenhum candidato a vereador ainda conseguiu superar a votação que nós tivemos lá em 2016. Quantos votos? Em 2016 eu tive 1.658 votos. E aí foi quando o Marcos chegou à prefeitura. E em 2017, quando tomamos posse, a gente começou a dar sustentação na base do governo de Marcos Santana por acreditar que Marcos faria uma boa gestão, que Marcos teria o compromisso em resgatar a autoestima do povo são-cristovense e melhorar a qualidade de vida do nosso povo, visto que os últimos desmandos administrativos dos últimos anos, até 2016, levou o povo de São Cristóvão a perder a credibilidade e não ter mais confiança na classe política. Então, foi quando Marcos chegou à prefeitura. E lá nesse mandato de Marcos, no primeiro mandato de 2017 a 2020, nós fizemos parte da mesa diretora. Em seguida, eu me tornei presidente da Câmara. E juntos, nós, Marcos na prefeitura e a gente, como representante do povo São Cristóvão na Câmara de Vereadores, desenvolvemos um bom trabalho que se converteu em grandes benefícios para o povo são-cristovense. Naquela oportunidade, Marcos me convidou para compor a chapa majoritária com ele nas eleições de 2020. Foi quando eu, junto com Marcos, nos elegemos prefeito e vice-prefeito. E em 2021, eu assumi a Secretaria de Governo e fiquei até março de 2022, quando precisei me licenciar,
porque estaria sendo apresentado por Marcos Santana ao nosso grupo, ao povo de São Cristóvão e ao povo sergipano, como um candidato a deputado estadual com chances reais de vitória, em um projeto consistente de cidade. E o povo de São Cristóvão abraçou essa ideia e nós tivemos 27.947 votos. Fomos o 9º deputado estadual mais votado e hoje estamos na Assembleia Legislativa, representando o município de São Cristóvão e o povo sergipano. Você fala de São Cristóvão e aí eu acompanhei política há muito tempo, escrevendo política no Jornal da Cidade, e a gente tinha a sensação de que São Cristóvão estava fadada a viver na miséria a vida toda. Considerando as várias gestões, as várias histórias de corrupção, de afastamento de prefeito, de condenações por X, Y, Z problemas. E, de repente, o Marcos vem e traz meio que humaniza um pouco a cidade, resgata um pouco essa autoestima e começa a fazer um trabalho diferenciado, pelo menos é o que a gente percebe hoje. Não sei se a população tem essa percepção tão clara assim. Tem? Tem sim. A gente, quando eu falo a gente, é eu, Marcos, o nosso grupo político, realiza pesquisa a cada 4 meses para avaliação do governo. E hoje, Marcos, pesquisa de consumo interno, claro. E qualitativa? Hoje, qualitativa e quantitativa também. Tá. E hoje, Marcos tem uma aprovação popular que chega a mais de 80%, entre índices de bom, ótimo e um regular positivo. Que às vezes o entrevistado, como é que você está avaliando a administração do prefeito? Ele regular, mas sim, um regular ruim e um regular bom. Não, um regular bom. Então, sim, esses índices batem mais de 80%. Então, sim, a própria população são cristovense reconhece nele um perfil de bom gestor que organizou a cidade, que está trabalhando para levar o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E criou a pecha de corrupção, né? Veja, você tocou num assunto muito importante nessa discussão. São Cristóvão sempre ocupava as páginas policiais da imprensa sergipana. Fiz várias denúncias. Né? Sobre denúncias, sobre ações de improbidade administrativa com diversos gestores que antecederam Marcos Santana. E Marcos, ele preza pela lisura, pela legalidade, tem respeito ao erário, ele faz gestão. Hoje, você tem uma ideia, quando Marcos Santana assumiu a prefeitura em janeiro de 2017, a educação de São Cristóvão estava toda sucateada. Inclusive foi na educação que São Cristóvão ocupou as páginas das manchetes nacionais com aquele envolvimento daquele escândalo da merenda escolar. Sim. E aquilo culminou na renúncia da então prefeita de plantão e o próprio magistério do município estava cabisbaixo, desacreditado, com autoestima baixa. Não só o magistério, como todos os servidores públicos municipais. E Marcos, ele começou a implementar uma política de gestão na educação. São Cristóvão ocupava a 49ª posição no índice do IDEB. Hoje, São Cristóvão ocupa a 4ª posição. Isso é fruto de um trabalho não apenas de valorização salarial, mas de reestruturação de toda a estrutura física das escolas. Hoje, São Cristóvão oferece merenda de qualidade para seus alunos. Além disso, a Secretaria de Educação criou um programa chamado Primeiro Lanchinho, que é assim que o aluno chega na escola, ele faz uma refeição. Porque, Kátia, você sabe que não só em São Cristóvão, mas em vários municípios sergipanos e do nosso brasileiro, as crianças, quando os pais levam até a escola, muitas delas não faz nem a alimentação. Sim. Quando saem de casa. Então, esse programa, o Primeiro Lanchinho... E muitas vão à escola para ter alimentação. Isso. É uma realidade, infelizmente. Verdade. E esse programa, o Primeiro Lanchinho, ele foi reconhecido pelo Ministério Público Federal, pelo Tribunal de Contas do Estado, como um projeto piloto que pode servir como modelo para outros municípios. Marcos tomou uma atitude também naquele momento muito corajosa. Ele nucleou as escolas municipais, acabou com as salas multisseriadas. Era um professor numa sala de aula para dar aula para alunos da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série. Esse professor dentro de uma única sala de aula com alunos de diversas séries e idades diferentes, conteúdo programático diferente. A qualidade da educação nunca ia melhorar. Então, a gente, em uma atitude corajosa, né? O prefeito acabou com as
salas multisseriadas, nucleou escolas, aí teve algumas escolas que só tinha 20, 15 alunos, que precisou ser transferida, principalmente na zona rural, para uma escola de um povoado mais próximo. Mas a Sim. prefeitura estava lá ofertando o transporte, Perfeito. com monitor para acompanhar os alunos na porta de casa até a porta da escola. E eu tenho certeza que tudo isso, junto com o trabalho realizado pela equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, foi que melhorou a qualidade de ensino do município de São Cristóvão. Sem contar que depois de 20 anos, São Cristóvão realizou concurso público para professor. Deixa eu aproveitar aqui o gancho de São Cristóvão, que quem faz propaganda boa de São Cristóvão é Paulo Júnior, viu? A gestão tá aí perfeita, viu? Maravilha. Mas realmente, Marcos tem feito um trabalho diferenciado, a gente tem acompanhado isso. 2024, Marcos não é mais candidato a prefeito, né? Ele não pode Não, mais. ele não pode mais ser reeleito. Você é o nome? Não, não. Quem vai ter o nome? Veja, Tem dois nomes aí colocados, você e o Júlio Júnior. o que é secretário de nosso Infraestrutura. pré-candidato, que no momento oportuno o prefeito vai anunciar, é o secretário de Infraestrutura, Júlio Júnior. Júlio Júnior, tá. Engenheiro civil, um técnico, gestor, está acompanhando desde 2017 todas as obras de infraestrutura do nosso município, ele que está à frente. Então, esse nome está fechado como pré-candidato do governo, do governador, do prefeito Marcos Marcos Santana, no pleito 2024, o nosso pré-candidato E tem o seu apoio, pelo menos. é o secretário de Infraestrutura, Tem Júlio seu Júnior, apoio. e eu estarei junto com o Marcos Santana, coordenando, ajudando ele a coordenar todo o processo sucessório lá em São Cristóvão. Como eu sempre digo nas minhas entrevistas, eu sou um soldado e participo de um grupo. E esse grupo vai apresentar um nome competitivo, um nome que dê sequência a esse E trabalho novo, né? que Fora do Marcos ministério. iniciou em 2017. Porque a gente não pode construir todas essas mudanças implementadas em 8 anos e a gente entregar a nossa administração, o nosso município, a uma pessoa que, ou de outro agrupamento, que não pense da mesma forma, que não dê sequência a esse trabalho. Perfeito. Vamos para a Assembleia Legislativa. Você Vamos foi lá. eleito na eleição passada deputado estadual por Sergipe. Qual é a sua... Você tem feito uma atuação tímida ainda, talvez porque está chegando agora, apesar de ter algumas proposituras já apresentadas, já aprovadas, mas ainda, eu digo, do ponto de vista da aparição, tem sido ainda muito Veja, reduzida. isso depende muito do perfil do parlamentar. Eu estou no bloco de oposição, juntamente com Mais outros 4 deputados. deputados. Eu, o deputado Marcos Oliveira, o deputado Jorge Passo, Linda Brasil e a Chico dos deputada Correios. Linda Brasil e o deputado Chico do Correio. Nós estamos fazendo um mandato, Kátia, nesse início de legislatura, um mandato, acredito eu, bastante positivo, bastante propositivo. Claro que cada parlamentar tem o seu estilo, tem o seu Sim. perfil, mas nós já apresentamos diversos projetos de lei, diversas indicações, diversos requerimentos, proposituras que eu tenho Conseguiu certeza... aprovar, Paulo? Porque o parlamento tem um problema muito sério. E eu via isso, muita reclamação dos parlamentares nas gestões passadas, e Sim. que apresentava-se muita propositura. Mas que não E- era pautada. Às vezes não eram nem lidas. Não, o presidente ele está fazendo as leituras dos projetos no expediente e esses projetos estão sendo encaminhados Para as comissões. para as comissões. Tá. Né? A gente precisa se articular, no caso, eu como deputado estadual, dentro dos membros das comissões, para as comissões analisarem os projetos e depois, Para com a acelerar mesa isso, né? diretora, pautar os projetos em plenário. Veja, nós não tivemos ainda nenhum projeto Aprovado. aprovado nesses 4 meses praticamente de mandato. Pautamos alguns projetos, demos entrada, alguns já foram distribuídos nas comissões. A nossa assessoria está tratando disso lá, esse acompanhamento lá nas comissões. No momento oportuno nós iremos discutir isso com as comissões e também com a mesa diretora para articular a participação desses projetos, a inclusão desses projetos na pauta. Mas eu sempre digo que participo do bloco de oposição, mas eu faço uma oposição coerente, como os demais deputados. Não faço aquela oposição raivosa. Essa semana eu fui dar entrevista e o entrevistador perguntou o que eu achava do governo de Fábio Mitidieri, o que eu tinha para falar sobre o governo de Fábio Mitidieri. Eu disse a ele que em 120 dias de governo seria um pouco muito precipitado a fazer algum comentário, mas o governo tem errado em alguns pontos, e pontuei no que eu Sim. achava que ele estava errado. E isso eu pontuei na entrevista, eu pontuo na Assembleia, quando tenho oportunidade para fazer alguns posicionamentos, adotar alguns posicionamentos, e principalmente quando estamos debatendo alguns projetos encaminhados pelo governo naquela casa legislativa. Eu tô satisfeito com nossa atuação. Claro, o líder do bloco
tendência é ele, assim, ter um destaque maior na imprensa, até porque é o líder do bloco, a gente sempre toma decisões em conjunto. O George, ele exerce um papel de um líder respeitado dentro do bloco e tenho certeza que pelos demais deputados, Sim. né? Mas cada parlamentar, como eu disse, tem o seu Tem uma perfil, postura, né? Tem uma forma de fazer, né? eu estou satisfeito com o nosso posicionamento. A gente tem adotado a tribuna da Assembleia para pontuar aquilo que a nossa consciência e a gente entende que necessita de ser feita a cobrança e chamar a atenção dos órgãos responsáveis para que as providências sejam adotadas. Paulo, você está na oposição e você sabe que a oposição tem um papel fundamental, estratégico, inclusive, para o governo. Se o governo for bom ouvinte, tiver uma escuta ativa, ele vai aproveitar bastante, não sendo uma oposição pela oposição, mas uma oposição propositiva, uma oposição responsável. Ele tem muito o que aprender com isso e fazer melhorias mesmo para o Estado, né? Com certeza, veja, eu escuto diversos meios de comunicação, colegas da imprensa, falando que a oposição, apesar de ser em um pequeno número de deputados, né, no caso 5 deputados, ela é uma oposição bastante qualificada. A gente tem sempre participado e fazendo intervenções em debates de forma bastante articulada, pontuando de forma coerente, né, aquilo que a gente entende que merece chamar a atenção do poder público. Eu estou bastante satisfeito e confortável na condição que nós estamos hoje na oposição e também com a atuação dos demais deputados. Isso eu tenho ouvido de colegas da imprensa sobre a atuação da oposição aqui no estado de Sergipe. Você tem uma postura bacana, né? Você tem uma das suas pautas no parlamento é a questão municipalista. Sim. O fato de você ter vindo do município, ter sido vice-prefeito, isso ajuda a defender essa bandeira? Com certeza, veja. Eu sempre, nas minhas caminhadas durante o período eleitoral, eu defendia o fortalecimento dos municípios, porque você fortalecendo os municípios, nós teremos um estado bastante desenvolvido. E quando eu falo isso, eu falo no sentido de fortalecer os municípios na questão do desenvolvimento econômico, você identificar cada município as suas potencialidades econômicas. Tem municípios que têm vocação para a indústria têxtil, para a citricultura, para o turismo religioso, para a industrialização. Então, o governo do estado precisa fazer uma força-tarefa com... Agora, a Assembleia aprovou a criação da agência Desenvolve Sergipe. Tem a Desenvolve Sergipe, a CODIS e a SEDETEC. Ou seja, 3 órgãos que podem muito bem fazer esse trabalho em combinação com a Secretaria de Turismo, em combinação com a Secretaria do Trabalho e a da Assistência Social, para focar na elaboração desse plano de desenvolvimento econômico para o nosso estado. Assim que eu assumi a Assembleia, eu fiz meu primeiro pronunciamento. Nós cobramos uma revisão no PSDI, Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial aqui do nosso estado. Porque às vezes a empresa recebeu um incentivo lá atrás, com um compromisso assumido com o estado, e talvez ela não esteja mais cumprindo aquilo que ela se comprometeu para receber aquele benefício. Tem uma outra Principalmente questão. na questão de geração de emprego. E pronto, esse é o ponto. Geralmente as empresas vêm com um incentivo razoável para o Estado, geram-se poucos empregos, subempregos, na verdade, não são empregos de destaque. Quando acaba o período, elas vão embora, fecham a porta e vão embora. E criam um caos social muito Perfeito. grande. Enquanto está no período do incentivo, ela está instalada ali. Isso. Aí, às vezes, a perspectiva era de gerar 300 empregos. Aí está gerando 100, 150, 200. Maus empregos. Quando termina o incentivo fiscal, o Estado, às vezes, não renova ou a própria empresa não tem interesse mais em continuar instalada ali. Aí sai daquela cidade, procura um espaço em outro estado. Mas aí falta uma política mais forte do Estado. Aí veja poder... o que ela causa naquele município, o impacto que a saída de uma empresa, de uma indústria, causa em determinado município. Temos vários exemplos em Sergipe, né? Recentemente Aparecida, tinha aquela situação em Frei Paulo, né? Daquela Frei Paulo, Aparecida, vários calçados lá de Frei Paulo, né? Teve alguns anos atrás aqui em Itapuranga da Ajuda. Então, o governo fazendo uma política mais, ou melhor, modelar melhor isso, para que essas empresas venham sabendo a responsabilidade e cumprindo esse papel, ajuda bastante nisso. Perfeito. Muito bem. Com esses órgãos que hoje estão encabeçados em trazer esse desenvolvimento econômico aqui para o nosso estado. Esses órgãos que eu citei aqui, né? A Agência Desenvolve Sergipe, a CODIS, a SEDETEC, a Secretaria de Estado do Trabalho, né? Eu acho que eles
tem muito que contribuir com o desenvolvimento econômico do nosso estado, mas, claro, precisa da boa vontade política também do governador para dar condições de trabalho a essas pastas. Existe aí uma pauta que é recorrente e que não sai do papel nunca, que é o consórcio do transporte público, né, da região metropolitana. O E São Cristóvão nosso, está junto. o nosso mandato está fazendo um levantamento sobre essa situação do transporte público aqui na Grande Aracaju para iniciar essas discussões daqui a algumas semanas na Assembleia Legislativa. Existe uma lei que criou a região metropolitana da Grande Aracaju, existe a lei que criou o consórcio público do transporte coletivo da região metropolitana da Grande Aracaju, que foi uma lei de 2015, mas que infelizmente essa lei ainda não surtiu os seus efeitos jurídicos, não produziu os seus efeitos jurídicos. Por quê? Porque o consórcio ainda não foi instalado, ainda está pendente a instalação do consórcio, elaboração de estatuto, definição de custeio, do rateio do custeio entre os municípios. Então, a gente está fazendo todo esse levantamento. Eu fiz recentemente uma visita ao prefeito da Barra, ou as demandas do prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, sobre a questão do transporte coletivo. Juntamente com a deputada Carminha Paiva, solicitei uma audiência com o prefeito de Nossa Senhora do Socorro. Já pedi também uma audiência com o prefeito Edivaldo Nogueira para ouvir os prefeitos da região metropolitana, para saber dos chefes do executivo desses municípios os problemas que eles enfrentam no dia a dia referente ao transporte coletivo. Eu faço parte da comissão de transporte da Assembleia. Depois que eu fizer essas visitas, né, nós pretendemos fazer uma audiência pública na Assembleia, convocada através da comissão, para ouvir os representantes das empresas, o sindicato, para ouvir os prefeitos, os superintendentes das SMTTs desses municípios, porque a nossa intenção é que o governo do estado ele seja o mediador da formação e da Sim. instituição do consórcio. Qual é o impacto que isso terá para a sociedade, sobretudo para o usuário de transporte, né? A gente formando o consórcio, elaborando o estatuto, aprovando, definindo o plano de rateio entre os municípios, tudo certinho, tendo um diagnóstico de como está o sistema integrado hoje em pleno funcionamento, que, permita-me dizer, o sistema está falido. O sistema está todo sucateado. Olha, quando a senhora acompanhar pela imprensa, o prefeito Edivaldo Nogueira está entregando 20 ônibus no mercado hoje pela manhã. Pode ter certeza, ali são linhas de empresas que fazem as linhas aqui em Aracaju, sempre de outras empresas que não têm mais condições de operacionalizar naquela linha, ela passa para o sistema da Atalaia Transportes. Pode ver. Todas as entregas de ônibus de Edivaldo Nogueira realizadas pela Atalaia Transporte. Ela absorve um roteiro, uma linha que era de outra empresa que está fazendo parte do sistema. Para a população, concretamente, o resultado disso seria uma melhoria na qualidade do transporte? Depois que resolvesse a instituição e a formação do consórcio, aí existiria a possibilidade real do consórcio realizar a licitação do transporte. E aí sim, você teria empresas que ofertariam ônibus em perfeito estado de conservação, ampliaria o número de linhas. Por exemplo, São Cristóvão, o prefeito Marcos pavimentou diversas ruas ali naquele complexo do Grande Rosa Elze. Hoje existe possibilidade da gente ampliar algumas linhas de ônibus para determinados bairros. Tenho certeza que isso serve para o município de Nossa Senhora do Socorro, para a Barra dos Coqueiros também precisa de ampliação, para aquela região lá sentido Jatobá. Servidor público, uma outra pauta aí espinhosa. Toda vez, quando tem reajuste de servidor, há sempre muita polêmica, muita discussão, muito retratinho dos que votam contra, queimando na fogueira. Como é que você avalia o reajuste de servidor público de Sergipe e aí depois de muito tempo? Aliás, historicamente, o servidor vem sendo penalizado há muito tempo. Marcelo Deda criou uma jurisprudência de nem reparar as perdas na época. Jackson manteve isso. Acho que Belivaldo também manteve por algum tempo. E agora, o governador Fábio Mitidieri dá 2,5%. Como é que você avalia isso e como é que tem sido a repercussão no mandato? Veja, quando esse projeto chegou na Assembleia, nós classificamos esse valor, esse percentual de forma vergonhosa para o servidor público. Principalmente porque esse percentual de 2,5% ele impactou para cerca de 40 mil servidores. O estado de Sergipe hoje possui em média pouco mais de 60 mil servidores. O magistério
principalmente aqui do nosso estado. E nós fizemos algumas intervenções na Assembleia, que o governo alega que em 4 meses de mandato não tinha como recuperar a carreira dos professores, que foi Desmontada, né? há cerca de 12, 13, 14 anos atrás. O que nós pedimos na Assembleia, quando fizemos nossas participações nas discussões desse projeto do reajuste do servidor, foi que o governo apresentasse a proposta do percentual de reajuste, mas que também apresentasse um projeto na Assembleia recuperando a carreira do magistério aqui no estado de Sergipe, destravando a progressão da carreira, porque hoje tem professores que só têm nível médio, ainda no quadro de servidores da Secretaria de Educação. O base desse professor é R$ 4.451. O professor que tem doutorado na rede estadual, o base dele também é R$ 4.451. O que nós defendemos era o quê? Que fosse encaminhada a proposta dos 2,5%, mas que também fosse enviado para a Assembleia um projeto de lei tratando sobre o plano de recuperação da carreira e o plano de recuperação salarial para destravar a carreira do magistério aqui no estado de Sergipe, como foi feito em São Cristóvão. Em São Cristóvão, quando o Marcos assumiu a prefeitura, os professores tinham uma defasagem de 69% referente ao piso salarial. Hoje está de 5%. Por quê? Marcos veio cumprindo rigorosamente, como gestor, o plano de recuperação salarial do magistério, que foi aprovado no ano de 2015 na gestão do ex-prefeito Jorjão. Ele cumpriu a parte dele em 2016 e Marcos vem cumprindo desde 2017. Ele dá o percentual de atualização do piso nacional anualmente e mais o percentual estabelecido no plano de recuperação salarial. E próximo ano, os professores do município de São Cristóvão estarão com a carreira toda recuperada. E linearmente. Era o que o governo do estado, foi o que nós sugerimos para que o governo do estado adotasse nessa prática. E em conversa com o representante do sindicato, do Sintese, eles disseram que o governo autorizou a criação da mesa de negociação, né, a comissão, para tratar sobre esse plano de São recuperação. mesas de negociação que negociam e não fecham nada, né? Eu espero que essa tenha efeito, né? Qual é o maior desafio da oposição e de ser parlamentar em Sergipe? Veja, o maior desafio da oposição é mostrar para a sociedade um trabalho sério, um trabalho que o povo sergipano transmita ao povo sergipano credibilidade e que nós estejamos atentos na Assembleia Legislativa em tudo aquilo que venha a prejudicar o povo sergipano, que a gente entender que venha prejudicar os servidores públicos e sempre fiscalizando todos os atos do governo do estado. Eu tenho certeza que se a gente cumprir com todas essas metas, né, a gente prestará um grande serviço ao povo sergipano, mesmo fazendo oposição ao governo. Ok. Paulo Júnior, muito obrigada por participar aqui do Casa do Seu Papo. Foi um prazer. Eu que agradeço estar estreando como deputado estadual nesse programa, interagindo nesse meio de comunicação. Eu espero que nós tenha dado uma contribuição neste debate e espero participar em outras oportunidades desse bate-papo para prestar conta sobre nossa atuação no mandato. Com projetos aprovados já, esperamos, né? Também. Para apresentar o povo sergipano aquilo que o nosso mandato produziu, né, de benefício para o nosso povo. A casa está aberta. Intenção. A casa está aberta quando você quiser vir. Viu? Muito obrigado. Este é mais um episódio da Casa de Seu Papo, uma realização da SET Comunicação Estratégica, a sua empresa de assessoria e media training. Também com o apoio da Link Rádio Web. Não esqueça que nós estamos aí em todas as redes sociais. Você pode acompanhar os episódios inéditos todas as quintas-feiras a partir do meio-dia pelo Spotify e também pelo YouTube. Não tem acesso ao Spotify, não gosta do Spotify? Beleza. Vai para o YouTube que nós estamos lá com todo o áudio da entrevista e com imagens dos nossos entrevistados. Também em todas as redes sociais. Segue lá, @Casa do Seu Papo, no TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.